confirmarem para mim se está aparecendo. Ah, sim, foi o áudio que eu te mandei que não saiu. Conseguem visualizar a tela, gente? Sim, professor. Sim. Então, vamos iniciar. Estamos chegando ao fim do nosso semestre, tá? Então, a gente ainda tem 3 teorias. Essa aula que é a instalação, ajuste e controle da prótese parcial removível, que é o dia da entrega da prótese ao nosso paciente, né? Além dessa teoria, que a gente até poderia considerar ela a última, tem mais 2 aulas que eu gosto de dar para vocês, tá? Uma que eu chamo de passo a passo da prótese parcial removível, que é para a gente dar uma geral em tudo que a gente viu durante o semestre, como se fosse uma grande revisão, passando por todas as etapas clínicas e laboratoriais, que a gente pode fazer ela hoje, logo em seguida. E a outra aula, que é a aula de prótese parcial removível provisória, que é um outro tipo de prótese parcial removível, só que ela não tem os grampos. É essa prótese que a gente vê comumente vários pacientes desdentados parciais utilizando, né? Que ou ela tem só a porção acrílica ou ela tem um grampinho de fio de orto, tá? Então, eu deixei programado para a gente fazer essa aula de PPR provisória para que vocês conheçam esse outro tipo de prótese, saibam indicar e saibam fazer, tá? Ela é muito mais simples, ela não tem armação metálica, então ela não envolve todo esse planejamento que a gente estudou ao longo do semestre. E aí a gente pode fazer essa teoria junto com uma revisão de planejamento na semana que vem, tá? Então, hoje a gente vai ter 2 teorias. Então, vamos dar início à nossa primeira teoria, que é a aula de instalação, ajuste e controle da prótese parcial removível. Então, esse aqui eu diria que é o dia mais esperado pelo nosso paciente, né? O dia que a gente vai entregar, que a gente vai instalar essa prótese parcial removível. Mas a gente sabe que essa prótese ela já passou por várias etapas de prova, né? Nós provamos inicialmente a armação metálica, depois nós ajustamos os roletes de cera, fizemos a montagem dos dentes, provamos novamente os dentes, mas ainda assim, quando essa prótese volta da acrilização, algumas vezes ela precisa de alguns ajustes, tá? Algumas vezes, no momento da acrilização, algum dente mexeu um pouquinho de posição e alterou a oclusão, ou então a porção gengival ficou apertando demais a gengiva ali, o rebordo do nosso paciente. E nesse momento da instalação, então, é o momento que a gente vai fazer todos os ajustes que são necessários para que essa prótese fique o mais confortável possível para o nosso paciente. E é nessa última consulta também que a gente vai passar todas as orientações necessárias para o nosso paciente, né? As orientações de uso e de higienização da prótese. Então, a gente vai ensinar para esse paciente como é que ele vai segurar nessa prótese para encaixar, para remover a prótese, como ele vai fazer a higienização dessa prótese, quais são os produtos que ele pode usar, quais produtos ele não pode usar. A gente tem que lembrar que a prótese parcial removível, ela tem a porção metálica, então ela é um pouquinho diferente da prótese total, que a gente aprendeu no semestre passado. Então, na prótese total, a gente falava para o paciente que ele poderia higienizar com hipoclorito, deixar ali de molho um pouquinho para fazer uma higienização química, mas na prótese parcial removível, a gente precisa lembrar que a gente tem a porção metálica e que esse material ele pode sofrer corrosão dependendo do tipo de substância que esse paciente utilizar, tá? Então, é nessa última consulta que a gente vai passar todas essas orientações para o nosso paciente também. Vou só colocar aqui a ponteira do laser. Pronto. Tá? Então, a gente vai conversar hoje sobre esse ajuste, sobre como fazer essa instalação e todas as orientações que a gente deve passar para o nosso paciente.
Então, é responsabilidade do cirurgião dentista tornar essa prótese o mais confortável possível, tá? Então, é por isso que mesmo nessa última consulta, mesmo a gente tendo passado por todas as etapas de construção da nossa prótese, todas as etapas de prova, né? Todos os ajustes junto ao nosso laboratório, ainda assim, nessa última consulta, é responsabilidade nossa fazer todos os ajustes nessa prótese do nosso paciente. A gente precisa lembrar que essa prótese ela deve proteger as estruturas remanescentes, tá? E não causar nenhum desconforto para o paciente. Então, se eu tenho um grampo que está fazendo esforço excessivo no elemento dental, se eu tenho a porção acrílica causando isquemia, né, tão apertada a ponto de isquemiar o tecido, eu preciso fazer todos esses ajustes. E é responsabilidade nossa também passar todas essas instruções para o nosso paciente, né, de uso e de higiene. Recomendar ao paciente dormir sem a prótese para dar um descanso para a mucosa. Enfim, passar todas as orientações necessárias para aquele paciente. E já estabelecer nessa última consulta também um programa de controle periódico. Então, não é porque o paciente recebeu a prótese que ele está de alta. Então, o paciente ele vai passar por um período de adaptação, ele vai passar por um período em que ele precisa se acostumar, que ele precisa se adaptar com a prótese, né? Então, a gente precisa, já nessa última consulta, estabelecer um programa de controle periódico com esse paciente. É claro que, inicialmente, essas consultas elas são mais frequentes, né? O paciente vem uma vez por semana, depois a cada 20 dias, um mês, até ele vir para o controle periódico regular de cada paciente, que é 6 meses ou 1 ano, tá? Então, o paciente, quando ele recebe a prótese, ele precisa lembrar que ele tem que vir para esse controle. É um paciente que, além da área do rebordo, da área das ausências, ele tem os dentes naturais. A gente sabe que o paciente ele tem que periodicamente fazer a limpeza, ver se não teve nenhuma alteração nessa prótese, se está tudo bem. Então, a gente precisa, já nessa última consulta, estabelecer com o nosso paciente esse cronograma de controle periódico, tá? Então, quando essa prótese chega do laboratório, a gente vai fazer a primeira análise, tá? Então, a gente vai, quando essa prótese chegar, analisar a prótese no modelo. A gente vai ter 3 momentos diferentes de análise dessa prótese antes de fazer a instalação. A gente vai analisar a prótese no modelo, né, no modelo de trabalho, onde ela vem encaixadinha, e somente depois da gente observar essa prótese no modelo, ver se os nichos, se os apoios estão encaixados corretamente no nicho, se não teve alguma alteração na posição dos grampos, se os dentes estão ocluindo corretamente. Após a gente fazer toda essa análise no modelo, é que a gente vai fazer a análise dessa prótese em boca, em que a gente vai levar a prótese para a boca do paciente para fazer a instalação, tá? E mesmo na boca do paciente, a gente vai ter 2 tipos de análise diferentes. A análise estática, ou seja, quando a gente encaixa essa prótese na boca, e a análise dinâmica, depois que eu conseguir o assentamento final da minha prótese, depois que essa prótese está encaixada, eu vou ver como essa prótese está se comportando na oclusão, como essa prótese está se comportando em movimento. Então, eu vou pedir para o meu paciente morder, eu vou pedir para o meu paciente fazer os movimentos excursivos, de protrusão, lateralidade. Então, a minha análise da prótese, antes de encaixar ela na boca, ela vai passar por algumas etapas. E da feita que a gente vai, essa prótese está bem encaixada no modelo, agora sim eu vou passar para a análise da prótese em boca. E essa análise em boca ela vai ser dividida em 2 momentos. Análise estática, até o assentamento final da prótese, e depois do assentamento, a análise dinâmica, com o paciente mordendo, fazendo os movimentos excursivos, para a gente observar como está essa prótese em boca. Tá? Então, vamos ver como a gente vai fazer cada uma dessas análises. Vamos começar discutindo primeiro a análise dessa prótese no modelo. O que eu preciso observar nessa prótese no modelo antes de pensar em levar essa prótese para a boca? Tá? Eu vou olhar se a minha prótese ela tem arestas finas, arestas cortantes, principalmente na área
da porção acrílica. Então, eu vou passar o dedo aqui nessa região para ver se não tem nenhuma borda cortante, se não tem nenhuma borda fina que possa machucar a mucosa do meu paciente. Eu vou ver se a resina acrílica está bem polida, se ela está lisa, se ela não está porosa, se ela não tem nenhuma bolha, tá? Isso aqui é difícil acontecer. Se tem alguma bolha, o próprio laboratório vai observar e não vai mandar para a gente uma prótese que tenha alguma bolha na porção acrílica, tá? Mas é importante a gente observar novamente. Eu preciso ver, além da porção acrílica, eu preciso ver a porção metálica. Está bem polida a minha estrutura metálica? Ela tem alguma área que possa gerar incômodo no meu paciente? Quando eu passo o dedo, ela está bem lisinha? Eu tenho resto de resina acrílica na área dos meus grampos. Quando o laboratório ele faz a acrilização da prótese, é comum extravasar, né? É comum extravasar a porção acrílica, né? A porção da gengiva, rosa da prótese, para a área do grampo. Eu tenho excesso, tem material acrílico na área do meu grampo que eu preciso remover, tá? Como está a adaptação dos apoios? Os apoios eles estão encaixando corretamente no nicho que foi preparado. O conector maior ele está em contato com a mucosa do paciente. Então, eu preciso observar tudo isso no modelo de gesso antes de levar para a boca do paciente. Por quê? Se no meu modelo de gesso não está encaixando, muito provavelmente na boca eu também não vou ter um bom encaixe. Então, é importante que a gente observe primeiro esse encaixe no modelo e não chame o paciente antes de fazer todas essas análises. Por quê? Se eu faço essa análise e vejo que eu preciso de algum ajuste, que eu preciso de algum reparo, se for um reparo possível de ser feito no próprio consultório, eu já vou fazer antes de chamar o meu paciente. Agora, se for um reparo que eu preciso retornar essa prótese para o laboratório, é melhor que eu converse com o laboratório, peça para o laboratório fazer esses ajustes antes de chamar o meu paciente para fazer a instalação, tá? Então, a primeira coisa quando essa prótese chega do laboratório é fazer todas essas análises, certo? Fiz essas análises, chequei todos esses itens, vi que está tudo ok, então eu posso agendar a consulta de entrega, né, a consulta de instalação para o meu paciente. E quando o meu paciente chega no consultório, eu vou iniciar, né, eu vou mostrar, eu gosto sempre de mostrar para o paciente a prótese no modelo, para ele ver que no modelo está bem encaixado, que está tudo certinho. E aí sim, fazer a instalação dessa prótese no paciente. E aí, como a gente viu na instalação da prótese em boca, a gente vai fazer duas análises. Primeiramente, a análise estática, ou seja, só encaixar a prótese para ver se ela está com assentamento adequado. E aí, sim, se esse assentamento estiver adequado, é que a gente vai partir para a análise dinâmica. Então, na minha análise estática, para observar a prótese de forma estática na boca do paciente, o encaixe dessa prótese. O que eu preciso ver? Como está a base, a borda dessa prótese? Ela está chegando, a borda dela está chegando adequadamente no fundo de sulco do meu paciente? Essa borda tem alguma área que está causando pressão excessiva, chegando a esquemiar o tecido? Essa borda, ela está arredondada o suficiente para fornecer conforto para o meu paciente? Ela está respeitando a área dos freios, das bridas, que a gente tanto falou no momento da nossa moldagem, que a gente precisava copiar? Se sim, eu posso partir para a análise do próximo critério, né? Eu não tenho nenhuma área, nenhuma aresta que esteja incomodando ali no meu paciente. Esteticamente, essa prótese está agradável, está compatível à cor, o posicionamento dos dentes, que a gente já havia testado previamente lá na prova dos dentes, mas a gente sabe que no momento da acrilização pode ter alguma pequena alteração no posicionamento. A cor da gengiva que a gente selecionou está compatível.
A oclusão, a gente até coloquei aqui a palavra oclusão, mas a oclusão, na verdade, entra um pouquinho mais na frente, na minha análise dinâmica, né? Eu só estou vendo aqui ainda o assentamento. Mas, quando eu for ver a oclusão do meu paciente, o que eu preciso observar? Eu preciso fazer a prova funcional da retenção e adaptação. Então, o meu paciente em repouso, a minha prótese está bem encaixada, está bem assentada. Mas e quando esse paciente começar a falar? E quando esse paciente começar a fazer os movimentos mastigatórios? Então, a minha prótese ela tem que ter também funcionalidade, tá? E aí é nesse momento da funcionalidade que a gente vai checar se a nossa prótese tem retenção, se ela está com báscula, ou seja, se ela está movimentando. E é nesse momento também que a gente vai fazer a prova fonética. O meu paciente, a gente tem que ter lá o que a gente chama de espaço funcional livre, lembra? Ou espaço funcional de fala. Que o meu paciente, quando ele pronuncia as palavras, quando ele faz dicção, ele não pode ter toque de dentes, ele não pode ter interferência. E esse teste a gente também fez lá na prova dos dentes. Então, aqui a gente vai apenas conferir. A gente pede para o paciente falar palavras que a gente chama de palavras com sons sibilantes, que são palavras com SS, Mississippi, 66, para ver se a gente não tem toque de dentes, se o paciente consegue ter uma dicção adequada, tá? E se a minha prótese não tiver um assentamento adequado? E se eu encaixar essa prótese e ver que ela não está encaixando, que ela não está assentando até o final? Eu tenho que tentar entender o que está impedindo esse assentamento para que eu corrija isso na prótese e consiga o assentamento final. Quando a gente fez a prova dos dentes lá com a cera, a prótese não estava encaixando? Então, por que agora ela não vai encaixar? Tá? O que eu tenho de diferente agora? Que naquele momento lá, quando eu provei a minha armação metálica, quando eu fiz a prova dos dentes, o que eu não tinha? Eu não tinha a porção acrílica dessa prótese, certo? Eu tinha uma cera, e a cera a gente sabe que é maleável, então se eu empurro ali, aquela cera se deforma e consegue encaixar. Então, muito provavelmente, o que esteja dando alguma alteração, que esteja impedindo esse assentamento final, seja a porção acrílica da minha prótese, que é a única parte que ainda não tinha provado ela finalizada, certo? Então, eu preciso entender qual é a área que está causando essa interferência para que a minha prótese não assente até o final, tá? Muito provavelmente, a área que está causando essa interferência é uma área retentiva, ou seja, que antes com a cera na prova dos dentes, quando eu empurrava, a cera deformava e encaixava, e agora, como a minha resina acrílica é rígida, essa resina não vai sofrer essa mesma deformação e vai impedir o assentamento final da minha prótese. Quais são as áreas nesse espaço desdentado, nesse espaço protético, que são áreas retentivas ali na minha fibromucosa? A tuberosidade da maxila, tá? A região anterior da maxila, quando eu tenho essa região muito reabsorvida. A linha miloioide, a zona miloioide inferior, aqui nessa parte próximo da língua, é uma área bem retentiva. E a área vestibular dos premolares inferiores, quando a gente tem uma reabsorção grande nessa área também devido à perda dental, ali na área desse espaço protético, tá? Então, provavelmente é uma dessas áreas que está causando interferência. E a gente tem algumas formas de identificar, tá? Algumas vezes o próprio paciente relata para a gente, nessa área aqui a prótese está apertando. E aí a gente precisa identificar exatamente qual é essa área para que a gente possa fazer um alívio nessa região e permitir o assentamento final da nossa prótese, tá? Então, eu posso fazer essa identificação dessa área de algumas formas diferentes, tá? Eu posso fazer isso com lápis cópia, ou eu posso fazer isso também com material de moldagem. E como é que eu vou fazer? Com o lápis cópia, eu vou passar o lápis cópia ali na área da minha prótese onde o paciente refere que está incomodando e vou levar a prótese em posição. E aí ele vai
apagar essa marcação na área onde ele faz mais pressão, na área onde está incomodando o paciente, na área onde está dando essa interferência. E aí a gente vai desgastar com uma mini cut essa área da resina acrílica onde está causando esse incômodo e essa interferência, impedindo o assentamento final, tá? Essa técnica do lápis cópia, ela é um pouquinho mais difícil da gente conseguir visualizar. Mas tem uma outra técnica que pode ser feita ou com a pasta zinco-enólica ou com a silicona leve, que é mais fácil. A gente manipula o material de moldagem, coloca ele dentro da prótese, como se a minha prótese fosse uma moldeira, tá? Carrego ali a área interna da resina acrílica com material de moldagem, levo essa prótese em posição, peço para o meu paciente ocluir e aguardo o tempo de presa do material, né? Por volta de 5 minutos. Depois do tempo de presa do material, eu vou remover a prótese e a área onde não sobrou material de moldagem, olha só onde a setinha está apontando aqui. Aqui na vestibular e aqui na borda, a área onde não sobrou é a área de grande compressão. É a área onde a compressão foi tão grande que expulsou o meu material de moldagem. Então, muito provavelmente é essa área que está dando interferência nesse assento final e que está gerando incômodo para o meu paciente. E aí eu vou pegar a minha mini cut e vou arredondar essa região, tá? E com isso eu consigo o assentamento final e o conforto para o meu paciente, tá? Além da porção acrílica, algumas vezes a gente pode ter uma pequena alteração na posição dos grampos quando essa prótese é acrilizada, tá? E a gente vai usar uma técnica parecida com essa do material de moldagem para que a gente consiga identificar qual é a área do grampo que está causando esse incômodo, tá? Então, a gente vai evidenciar essa área com o carbono líquido. Ah, é possível fazer com o carbono em papel? Até é possível, mas é um pouquinho mais difícil, tá? Então, a gente coloca o carbono em posição e coloca a prótese por cima do carbono, ali naquele dente onde está o grampo. Ou, melhor, a gente tem um carbono que a gente chama de carbono líquido. Ele parece um corretivo daqueles de pincel. Então, a gente, quando remove essa tampinha dele, ele tem aquele pincelzinho igual do corretivo. Normalmente, ele vem na cor azul. E aí, a gente vai passar, né, pintar a porção interna do nosso grampo e levar a prótese em posição. A parte do grampo que sair a pintura, que sair a tinta do carbono, é a área de maior compressão daquele grampo. Então, eu vou pegar uma broquinha multilaminada, ou até mesmo uma diamantada, e vou desgastar o interior desse grampo para diminuir essa pressão, tá? Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que uma área que a gente nunca deve desgastar nesse grampo é a ponta ativa do grampo. Gente, qual foi a parte do delineamento que a gente mais demorou para fazer, que a gente mais demorou para alcançar? Não foi achar os nossos pontos de retenção? Se eu achei aquele ponto de retenção para determinar que a ponta ativa do meu grampo fica exatamente naquela região, eu não posso desgastar essa ponta ativa, que eu vou estar tirando essa ponta ativa de posição, tá? Então, eu vou desgastar a porção do meu grampo na região do braço, mas nunca na região da ponta ativa, para que eu não perca a retenção da minha prótese. Eu quero apenas aliviar o esforço do grampo, eu não quero diminuir a retenção da minha prótese, tá? Então, a gente nunca vai desgastar a ponta ativa do grampo. Quando eu consegui o assentamento final, né? Consegui o assentamento final, removi os excessos de resina acrílica na área onde meu paciente sentia a compressão, aliviei o estresse do grampo ali no dente suporte. Outra coisa que pode acontecer também é eu ter excesso de resina acrílica em algumas regiões dessa prótese. Mesmo que o meu paciente esteja com essa prótese assentando até o final, mesmo que o meu paciente não esteja referindo nenhum desconforto, eu preciso observar se eu tenho excesso de resina acrílica em alguma dessas regiões. Eu não posso ter excesso de resina
próximo do dente suporte. No meu dente suporte, quem é que vai se relacionar com esse dente suporte? É o grampo, tá? Então, quem se relaciona com o dente suporte não é a resina acrílica, é o grampo. Então, eu não posso ter excesso de resina próximo do meu dente suporte. Na área de inserções musculares, freios e bridas, por que eu não posso também ter excesso de resina acrílica? Lembra quando a gente falava na nossa moldagem funcional que a gente precisava moldar essas estruturas em movimento? Toda vez que uma inserção muscular ela se movimenta, ela vai o quê? Tentar expulsar aquela prótese dali. Aqueles músculos, aquelas inserções, eles vão causar uma pressão nessa prótese, no sentido de tentar deslocar essa prótese. Os freios e as bridas, a mesma coisa. Os freios, além de causar esse deslocamento, pode ser uma área de compressão que gere uma afta, que gere uma ulceração naquela região, tá? Então, esses excessos, eles precisam ser removidos. A gente precisa respeitar essas estruturas anatômicas. Outra região que a gente precisa observar se a gente tem excesso de resina para ajustar esse contorno é na extensão posterior da nossa prótese. Né? Na região inferior, a gente sabe que a gente tem a região retromolar, né? A papila retromolar, e na região superior a gente tem a tuberosidade da maxila. Então, a gente precisa contornar essas estruturas anatômicas também, tá? E aliviar também nas regiões onde a gente observar, por mais que o paciente não sinta nenhum incômodo, nas áreas de compressão tecidual que gerem isquemia. Tá? Então, além de ajustar a área que não está deixando assentar, ajustar o meu grampo, eu preciso observar se não tem excesso de resina acrílica em nenhum desses pontos. Outra coisa que eu preciso alertar o meu paciente é em relação ao tempo de espera, em relação ao tempo de demora para a instalação dessa prótese parcial removível. A gente precisa lembrar que os nossos dentes eles estão em constante movimentação, tá? Então, se eu levo muito tempo para fazer a instalação dessa prótese, o meu dente vizinho ao espaço protético, ele pode mesializar em direção a esse espaço, ou ele pode instruir em direção ao antagonista que está ausente, tá? Então, se a minha prótese, se eu passar muito tempo, essa prótese pode não encaixar. Eu preciso lembrar que essa prótese ela é rígida. Essa prótese ela tem uma armação metálica. E o metal ele não vai acompanhar a mudança de posição dos dentes remanescentes. Então, se um dente ele sofre uma movimentação, essa prótese não encaixa mais. Então, é importante alertar os nossos pacientes sobre o tempo de espera para a gente fazer a instalação dessas próteses parciais removíveis, tá? Dizer para o paciente que se ele demorar muito para retornar no consultório, essa prótese pode não encaixar e a gente precisa começar tudo do zero, tá? Então, a gente precisa orientar eles em relação a isso também. Então, fizemos esses ajustes, conseguimos o assentamento final da nossa prótese. O que eu preciso observar após esse assentamento final? Eu preciso observar se essa prótese está estável, né? Se ela tem retenção, se ela tem estabilidade, se ela tem báscula. E como é que eu vou ver isso? Quando eu quero ver se a minha prótese ela tem movimento, eu vou colocar um dedo. A minha prótese não é uma peça única que encaixa dos dois lados do arco, do lado direito e do lado esquerdo. Então, se eu quero ver se essa prótese ela se movimenta, se eu quero ver se essa prótese tem báscula, eu vou colocar um dedo de cada lado dessa prótese. Então, eu coloco um dedo indicador do lado direito e um dedo indicador do lado esquerdo. E aí eu vou fazer movimento alternado. Olha como mostra a imagem aqui. Eu vou colocar um dedinho aqui onde está essa seta e o outro dedo aqui onde está a outra seta. E eu vou fazer movimentos alternados. Empurrar um lado, empurrar o outro. Empurrar um lado, empurrar o outro. E ver quando eu faço esse movimento como se fosse uma gangorra, se eu tenho movimentação na minha prótese, tá? Eu não posso ter movimentação, eu não posso ter báscula, eu quero estabilidade na minha prótese. Meu paciente, quando ele mastigar, quando ele falar,
ele quer ter segurança, ele não quer sentir essa prótese movimentar. Certo? Então, esse é um dos testes que eu preciso fazer. E se eu observar que eu tenho presença de báscula, que eu tenho movimentação nessa prótese, eu preciso pensar no reembasamento dessa prótese, tá? Não é comum, gente, uma prótese que está nova, uma prótese que acabou de ser feita, acontecer isso, tá? Mas eu vou falar de reembasamento para que vocês conheçam a técnica, saibam essa possibilidade e indiquem o reembasamento, geralmente, para um paciente que ele tem uma prótese antiga, essa prótese antiga está com báscula, e a gente, com o reembasamento, consegue proporcionar conforto para o paciente, para ele conseguir aguardar enquanto a prótese nova dele vai ser confeccionada, tá? Então, o que seria o reembasamento? Seria o preenchimento dessa parte interna, né, da parte da base da prótese, da parte que está em contato com a mucosa do paciente. É como se eu fosse preencher ali a parte da cela por dentro. E esse reembasamento, ele pode ser feito de duas formas. Direta, feito no consultório, ou indireta, feita pelo laboratório de prótese. O reembasamento direto, ele pode ser feito com dois materiais. O Soft Comfort, que é um material próprio para reembasamento, ele vem um pozinho líquido que a gente mistura, coloca ali dentro da base da prótese do paciente e leva essa prótese em posição. Esse material vai tomar presa, né, tomando o formato ali do rebordo desse paciente. E então, a gente remove essa prótese da boca e tira os excessos. Só que ele é um material como se fosse uma silicona, a consistência dele. Então, ele é um material molezinho, tá? Tanto é que os excessos dele, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, a gente não remove com a mini-cut, a gente remove com uma tesoura, certo? Então, esse material aqui, ele é usado para esses pacientes que vão usar mais um período temporário essa prótese, enquanto a prótese nova dele fica pronta. O outro tipo de reembasamento direto que a gente tem é com a resina acrílica autopolimerizável. Então, a gente vai manipular o pó e o líquido, colocar ali na base da prótese e levar em posição para que essa resina acrílica polimerize no formato do rebordo. E depois do tempo de polimerização, nós vamos fazer o acabamento, né, com a mini-cut e as brocas de acabamento para resina acrílica. E o reembasamento indireto seria um reembasamento com a resina acrílica termopolimerizável, feito pelo laboratório. Então, a gente tira um molde do paciente e envia a prótese para o laboratório, né, para que ele faça esse reembasamento com a resina termopolimerizável em cima do modelo de gesso. E é um reembasamento mais confiável, a gente sabe que ela vai a uma alta temperatura, então é uma resina que ela consegue converter melhor o monômero em polímero, a gente tem menos porosidade e um melhor acabamento. Então, sempre que a gente precisar fazer um reembasamento, o ideal seria o reembasamento indireto. A desvantagem disso é que, como depende do laboratório, a gente precisa enviar essa prótese para o laboratório, o paciente ficaria alguns dias sem a sua prótese. Então, talvez por isso ele não seja muito bem aceito pelos pacientes, né, por conta do tempo sem a prótese. Além desses critérios que a gente viu para conseguir o assentamento, para a gente ver essa prótese já em posição, se ela tem báscula. Após isso, a gente vai ver essa prótese agora em movimento. A gente vai testar a oclusão da prótese, certo? E na oclusão, eu preciso testar tanto meu paciente mordendo excêntrica, né, para ver se a gente tem cargas axiais ao longo do eixo do dente. Eu quero contatos simultâneos bilaterais, ou seja, quando meu paciente fechar, ele tem que ter toque dos dois lados posteriores ao mesmo tempo. Vou checar se o tipo de oclusão que eu escolhi para o meu paciente está adequado. A gente sabe que tem dois tipos de oclusão. A mutuamente protegida, que é aquela que a gente aprendeu lá na disciplina de oclusão, ou seja, quando meu paciente faz protrusão, ele não tem que ter nenhum toque na região posterior.
e quando ele faz lateralidade, ele tem que ter toque só do lado de trabalho e nenhum toque do lado de balanceio. Então, eu vou checar o meu paciente nesses movimentos excursivos, como estão os toques dentais, né? Querendo os toques nessas condições que a gente acabou de falar, se eu programei para o meu paciente uma oclusão mutuamente protegida. Mas se é um paciente que tem extremo livre posterior, se é um paciente que foi um paciente de reabilitação complexa, eu planejei para ele que tipo de oclusão? Bilateral balanceada, que é a oclusão quando eu tenho toques em todos os lados, mesmo quando eu faço protrusão, ou lateralidade, que é para gerar estabilidade para a minha prótese. Então, eu vou conferir se a oclusão que eu planejei, ela está adequada aqui nesse momento. Tá? Vou checar as guias de desoclusão, lateralidade, protrusão, se está dentro daquilo que eu planejei, né? E as guias incisais, principalmente quando eu tenho um paciente classe 4, que ele vai fazer essas guias aonde? Nos dentes da prótese. O paciente classe 4 é aquele que tem perda dental na região anterior, cruzando a linha média. Então, esse paciente, a protrusão dele vai ser em cima dos dentes da prótese. Será que eu tenho deslocamento desses dentes da prótese quando o meu paciente faz esse movimento? Então, eu preciso testar, eu preciso checar a minha prótese, não só estaticamente, mas em todos esses movimentos de oclusão, para ver se eu não tenho nenhuma interferência e para ver se a minha prótese tem estabilidade em oclusão, tá? Checado todos esses itens, né? Chequei a minha prótese no modelo, chequei a minha prótese estática na boca e chequei a minha prótese, né, em oclusão e nos movimentos excursivos, para fazer a análise dinâmica dessa prótese. Passado por todos esses períodos de teste, eu já vou nessa mesma consulta passar para o meu paciente o programa dele de controle imediato. Por quê? Eu fiz a instalação, eu tenho que fazer logo um controle imediato com o meu paciente, que é passar todas as orientações necessárias para esse paciente, tá? Então, eu vou entregar um espelho para o meu paciente, vou ensinar esse paciente a inserir e a remover a prótese. Eu preciso explicar para o meu paciente que ele precisa segurar nessa prótese sempre pela região dos grampos, né? Que é a região que dá estabilidade para o meu paciente, que é a região que eu sei que o meu paciente ele consegue encaixar e remover essa prótese, respeitando sempre aquele eixo único de inserção que a gente planejou lá no delineador. Então, eu vou mostrar para o meu paciente que ele segura com os dois dedos. A minha prótese ela tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, ele segura dos dois lados ao mesmo tempo, nos grampos de um lado e no grampo do outro lado, para que ele faça um movimento único de inserção e um movimento único de remoção dessa prótese, certo? Vou ensinar para o meu paciente a importância dele higienizar tanto os dentes quanto a prótese. O meu paciente ele é desdentado parcial. Então, não é porque a gente está numa consulta de prótese, eu sou protesista, que eu vou ensinar para o meu paciente a higienização da prótese apenas. Tá? Então, eu preciso lembrar para o meu paciente que ele precisa ter escovar pelo menos 3 vezes por dia, que ele precisa fazer o uso do fio dental e que toda vez que ele for escovar, ele precisa remover essa prótese para fazer a higienização dos dentes remanescentes e fazer também a higienização da prótese dele, tá? Para fazer a higienização da prótese, o paciente ele deve usar uma escova macia, creme dental, sabão neutro, ou até mesmo aquelas pastilhas efervescentes que são próprias para o uso de prótese, tá? Como eu falei no início da aula, o nosso paciente ele tem uma prótese que ela tem uma porção metálica. Então, aquela recomendação que a gente passava para o paciente lá da prótese total, que ele podia usar, colocar um copinho de água com 2 gotinhas de hipoclorito para fazer a higienização química da prótese, aqui não vale mais, tá? O metal, ele pode ser corroído pelo hipoclorito. Então, aqui a gente vai orientar o nosso paciente a não usar nenhum material que seja corrosivo, tá? Então, o meu paciente ele vai higienizar a prótese dele ou com creme dental, ou com sabão neutro, ou com essas pastilhas que são próprias para a higienização de prótese.
E lembrar o meu paciente que é responsabilidade dele esse cuidado com a prótese. E que sempre que ele tiver alguma dúvida ou sempre que ele tiver algum desconforto na prótese, ele deve procurar o consultório. Tá? Ele não deve tentar nunca fazer esses ajustes em casa. O paciente ele tem o hábito de usar, por exemplo, serrinha de unha, ou então aquelas lixas d'água, que são lixas de parede, né, que tem em casa de material de construção, para querer ajustar, regularizar alguma parte na porção acrílica da prótese dele que está incomodando. Ou então usar alicate de corte pesado, de material de construção, alicate de unha, para apertar ou folgar o grampo. E nisso o paciente ele pode quebrar a prótese, ele pode danificar essa prótese e aí só uma prótese nova. Tá? Então é importante orientar o paciente que ele não deve fazer nenhum ajuste, nenhuma alteração dessa prótese em casa. Tá? Sempre que ele tiver algum desconforto, ele deve procurar o consultório, e é por isso que a gente já estabelece com o paciente o programa de controle dele, para que ele sempre esteja retornando e sempre esteja em acompanhamento, tá? Para a gente acompanhar de perto esse período de adaptação com a prótese, tá? Então, nos primeiros dias é normal, é comum o paciente sentir algum desconforto e a gente precisar ajustar. Muitas vezes no consultório o paciente diz assim, não, tá ótima a prótese, não estou sentindo nada. Mas prótese é dia a dia, o paciente ele vai sentir, ele vai perceber essa prótese de verdade quando ele for fazer as atividades normais dele, quando ele for se alimentar, quando ele for falar, enfim, fazer todas as atividades normais. E não é ali no consultório. No consultório é claro que a gente faz os testes fonéticos, que a gente faz os testes simulando mastigação, simulando os movimentos mandibulares, mas o paciente vai perceber de verdade essa prótese no dia a dia, tá? E é por isso que nessa primeira consulta, quando a gente passa essas orientações, é muito importante a gente fazer o paciente entender a necessidade desse controle periódico. E após essas orientações imediatas, o paciente ele vai ter o controle dele imediato. Ou seja, as consultas de manutenção, que ele vem após alguns dias, e a gente vai orientar esse paciente como ele deve se comportar em casa, em relação à alimentação, fonação, em relação a dormir. Então, em relação à alimentação, esse paciente nos primeiros dias, ele está em fase de adaptação. Então, ele deve começar por alimentos mais macios, pedaços menores, para que ele vá sentindo a prótese até retornar para a alimentação normal dele. Esse paciente ele deve treinar também a fala, a fonação, né? Os movimentos musculares, os movimentos orbiculares dessa musculatura que está ao redor da boca. O posicionamento da língua. Né? A gente sabe que para pronunciar algumas palavras, a gente coloca a língua no céu da boca. E que o repouso da língua, muitas vezes, ele fica bem ali na área, quando o paciente usa uma prótese inferior, fica bem ali na área do conector maior. E o paciente ele vai precisar readaptar o posicionamento da língua dele, tá? Então, tudo isso a gente precisa explicar para o paciente que ele vai passar por essa fase de adaptação. E que é importante esse paciente remover a prótese para dormir, para dar um descanso para a fibromucosa dele, né? E para evitar a candidíase. A gente sabe que durante o sono, todas as nossas funções, elas estão diminuídas. A salivação também, né? Então, a gente sabe que se o paciente não mantiver uma boa higienização e não remover essa prótese para dormir, ele pode sim desenvolver a candidíase. Então, é importante também orientar o paciente a remover a prótese para dormir. E esses controles com o nosso paciente, eles vão acontecer periodicamente. Então, algumas vezes o paciente volta com 24 horas depois uma semana depois, meses, e depois ele vai fazer aquele controle uma vez por ano, que é o controle regular de todo paciente, né? Que use ou não use prótese, é importante que aquele paciente venha uma vez por ano no consultório fazer o controle odontológico dele. Tá? Então, a gente vai estabelecer esse plano de controle com o nosso paciente. E o que é mais comum nesses controles, quando o paciente retorna? O que é comum o meu paciente relatar de desconforto? Né?
Eu tenho que saber o que o meu paciente relata de desconforto para eu saber de que maneira eu posso ajudar ele, de que maneira eu posso resolver esse desconforto do meu paciente em relação à prótese. Então, no dente suporte, o que é comum o paciente relatar? Que ele está com sensibilidade, que o grampo causa muita pressão naquele dente, que ele está com problema na gengiva ou periodontal por conta de trauma, que aquele grampo está apertando muito o dente desse paciente. E aí eu vou usar aquela técnica lá que a gente viu com o carbono líquido para aliviar a pressão do grampo. Tá? Meu paciente ele pode relatar também em relação à prótese, que essa prótese está com báscula, né? Essa prótese movimenta quando ele fala ou quando ele mastiga, que ele tem dificuldade fonética, dificuldade de dicção de algumas palavras, que esteticamente algo está incomodando ele, ou durante a deglutição, ou contatos dentais irregulares. E aí, dependendo do que o meu paciente relatou, eu preciso ter uma conduta diferente. Se eu tenho báscula, eu posso reindicar um reembasamento. Se o meu paciente ele tem contatos dentais irregulares, eu vou fazer o ajuste oclusal com carbono. Então, dependendo do que o meu paciente relatar, eu vou ver qual é a necessidade de ajuste. Em relação à fibromucosa, o que é comum o paciente relatar? Dor, trauma, ulceração na área onde essa prótese está apertando excessivamente, movimentos na base da prótese ou extensão posterior da prótese muito grande, recorte nos freios, nas bridas, e aí eu preciso com uma mini cut diminuir, regularizar essa área da prótese que está causando desconforto no meu paciente, tá? Então, essas são as situações mais comuns dos pacientes relatarem de desconforto quando eles retornam após os primeiros dias de adaptação. E aí a gente precisa, né, intervir de acordo com o que esse paciente está sentindo. Outras situações, outros problemas comuns de acontecer são dor na área do forame mentoniano. Então, eu sei que aqui no forame mentoniano eu tenho meu nervo mentoniano. E se essa área reabsorveu muito e a prótese está ali apertando, o meu paciente vai ter uma dor bem desconfortável por conta da presença desse nervo. Então, eu preciso ir lá e fazer um alívio nessa região, desgastar um pouquinho a porção acrílica nessa região, para que ela não gere pressão ali no tecido do meu paciente. Se eu tenho uma hiperemia generalizada, se essa prótese está apertando demais, causando hiperemia ali na região da mucosa, eu preciso fazer alívio também nessa base acrílica. Alergia à resina acrílica não é muito comum de acontecer, mas algum ou outro paciente pode ter. E os pacientes que podem emagrecer e desadaptar a base da prótese. Geralmente, esses pacientes são os pacientes de cirurgia bariátrica, que depois de emagrecer muito, eles perdem tecido e essa prótese ela se torna desadaptada na base. Então, a gente precisa pensar para esses pacientes em trocar realmente a prótese desses pacientes. E aí, de acordo com o que o meu paciente relatar, eu vou ver o tipo de ajuste que eu preciso fazer. Se eu for fazer um ajuste ou um refinamento da oclusão do meu paciente, eu vou utilizar o papel carbono para marcar onde é que eu tenho um contato prematuro ou um contato irregular, e com uma broca mini cut, eu vou remover esses contatos até que esses contatos fiquem confortáveis para a oclusão do meu paciente. E aí, então, eu vou fazer um polimento para deixar essa área que eu mexi lisa novamente, tá? Se eu precisar fazer um ajuste interno na base da prótese, eu vou usar aquela técnica com o kit da pasta zincoenólica ou da silicona, levo essa prótese em posição e a área onde extravasar muito material de moldagem a ponto de não ficar material de moldagem é a área de compressão. Então, é a área que eu preciso ajustar da minha prótese. Então, eu vou pegar a minha mini cut, fazer ali o desgaste daquele excesso de resina acrílica, seguido do polimento. E aí, esse polimento, né, da porção acrílica, eu vou fazer com lixa d'água,
escova mais pedra pomes, o feltro e o branco de Espanha, que é um material específico para a gente fazer o polimento desse tipo de material. E na área oclusal, eu posso realizar esse polimento semelhante como a gente faz para a resina composta. Eu posso usar o sistema Enhance e a pasta de polimento, tá? Então, são esses os ajustes que a gente vai fazer na nossa prótese, né? Além desse aqui, a gente tem o ajuste com o carbono líquido na área do metal, né? Na área do grampo do meu paciente, se esse grampo estiver causando pressão excessiva no dente. E após eu fazer esses ajustes, eu vou fazer uma nova análise, né? Eu ajustei as queixas do meu paciente e eu vou analisar se após esse ajuste eu consegui um resultado adequado. Se após esse ajuste meu paciente ele teve estética, se ele teve conforto na prótese dele, se ele ficou com a fonética adequada, se eu voltei a ter suporte, retenção, estabilidade da minha prótese para que ela não tenha báscula, como está a deglutição desse paciente, se a oclusão agora ficou confortável e se ele consegue facilmente higienizar essa prótese, tá? Então, sempre que eu fizer os ajustes, eu preciso verificar novamente se não tem nenhum desconforto. Eu preciso analisar esses resultados para ver se eu não preciso de um novo ajuste, tá? E lembrar que o sucesso dessa prótese, ele somente acontece com a observação constante e acompanhamento, tá? Então, de nada adianta eu entregar para o meu paciente a prótese e liberar esse paciente. Esse paciente não é o momento, não é a última consulta com a gente, tá? Então, esse paciente ele precisa de um acompanhamento próximo para que a gente possa perpetuar o sucesso dessa prótese, tá? E aí sim, reabilitar o nosso paciente adequadamente com função e estética. Alguma dúvida, gente, nessa primeira aula? Tudo tranquilo? É uma aula light, né, de instalação e ajuda? Vamos passar para a segunda aula, então, que é a aula de passo a passo da prótese parcial removível, tá? Que é a aula que eu digo que vocês têm que guardar para, assim, para a clínica integrada e para a vida. Porque essa aula aqui, ela vai mostrar para a gente todo o planejamento, do início ao fim, tá? Então, é nessa aula que vocês têm que guardar para quando for semestre que vem lá na clínica integrada. Na clínica integrada, a gente tem o hábito de pedir para vocês o planejamento do paciente. Então, no planejamento do paciente, vocês têm que descrever no papel, né, em tópicos, assim, de forma resumida, tudo que vocês vão fazer naquele paciente em cada consulta. Então, a primeira consulta é a moldagem de estudo, a segunda consulta é tal etapa. No laboratório, eu vou enviar para o laboratório vai fazer armação metálica, o laboratório vai fazer tal etapa. Então, essa aula aqui é a aula de passo a passo, clínico e laboratorial. Então, é como se a gente fosse conversar aqui sobre a nossa prótese parcial removível do início ao fim, tá? Todas as etapas que envolvem essa prótese. Então, a consulta inicial é o momento que eu vou conhecer o meu paciente, que eu vou avaliar esse paciente para fazer o planejamento dele, tá? Então, é o momento que eu vou fazer todo o levantamento do meu paciente. Eu vou preencher o cadastro, vou coletar os dados de idade desse paciente, a história médica dele, a história odontológica, é o momento que eu vou ouvir esse paciente, saber se ele tem alguma condição sistêmica especial, se ele faz uso de alguma medicação, se ele já usa a prótese, há quanto tempo ele usa essa prótese. E após essa conversa inicial, aí sim nós vamos fazer o exame intra e extraoral do paciente, certo? E de acordo com esse exame, se a gente
achar que tem a necessidade, a gente pode solicitar os exames complementares, como o exame de hemograma ou o raio-x, para fechar o nosso diagnóstico. Tá? E quando a gente fala de prótese parcial removível, eu tenho que lembrar que, além de eu avaliar o meu paciente clinicamente, eu preciso ter um modelo, né? Um modelo de estudo ou modelo anatômico, que é a mesma coisa, para que eu possa estudar a arcada daquele paciente, né? Estudar se ele é um paciente classe 1, 2, 3 ou 4 de Kennedy, qual é o tipo de suporte da futura prótese dele, se é dente suportada, muco suportada, dentomuco suportada, e para que eu possa fazer o planejamento desse paciente, tá? Então, se o meu paciente estiver com meio bucal adequado, já na primeira consulta, não há nada que impeça da gente moldar esse paciente para obter o nosso modelo de estudo. Mas, se o meu paciente não tiver com meio bucal adequado, eu preciso primeiro passar por essa fase de adequação para depois fazer a moldagem inicial desse paciente. E dependendo da condição da oclusão do meu paciente, é importante que eu monte no articulador esse modelo de estudo do paciente também, tá? Então, vamos imaginar aqui, olha, duas situações diferentes. O paciente aqui da primeira imagem é um paciente que tem algumas ausências, ele tem raízes residuais, ele tem lesões de cárie, tem lesões cervicais não cariosas. Então, no caso desse paciente, ele precisa primeiramente passar por uma adequação do meio bucal. Ele precisa fazer as restaurações, afinal de contas, o grampo vai ficar bem aqui na cervical, na área que está próximo à recessão gengival que ele tem, está próximo à lesão cervical não cariosa. Então, eu preciso que esse paciente primeiro passe por uma fase de adequação, para ele fazer as extrações, fazer as restaurações, raspagem, para que eu tenha um ambiente próprio, né, um ambiente propício para receber uma prótese. Tá? Então, esse paciente aqui eu não poderia moldar ele na primeira consulta. E o meu segundo paciente é um paciente que tem bruxismo. O problema desse meu paciente não é cárie. Ele não tem lesões de cárie. O problema é que ele tem a área da ausência aqui atrás, né? E, além disso, ele tem bruxismo. E esse bruxismo foi fazendo com que o dente dele sofresse um desgaste. E isso causou um colapso na oclusão desse paciente, um colapso na mordida desse paciente. Então, esse paciente, ele precisa ser o quê? Montado em articulador, para a gente devolver a dimensão vertical de oclusão, para que a gente possa planejar essa prótese de forma adequada, para criar espaço novamente para restaurar esses dentes anteriores, tá? Então, são duas situações diferentes. O meu primeiro paciente, eu não posso moldar ele, porque eu preciso fazer restauração, extração. E o meu segundo paciente, eu já preciso moldar ele para que eu possa montar no articulador, tá? Então, cada paciente vai ter uma situação diferente. E aí, se o meu paciente me permitir, se a condição bucal do meu paciente me permitir, na minha primeira consulta mesmo, eu já posso obter os meus modelos de estudos e montar esse paciente no articulador para que eu possa estudar a oclusão dele. E é esse meu modelo de estudo que vai me auxiliar no planejamento da minha PPR, no planejamento da prótese parcial removível, tá? Então, é esse modelinho que eu vou levar no meu delineador para que eu encontre o eixo de inserção, para que eu encontre onde eu tenho retenção, para que eu verifique as interferências. Então, é esse modelo que vai no meu delineador para eu planejar a PPR do meu paciente, tá? E a gente sabe que o método que a gente utiliza no delineador é o método das tentativas, tá? Então, eu vou testando diferentes posições para ver em que posição eu tenho retenção sem ter nenhum tipo de interferência. Então, eu vou levar o meu modelinho no delineador
juntamente com as minhas pontas acessórias, para que eu possa fazer esse planejamento. E aí vamos relembrar aqui as pontas acessórias que nós temos. A recortadora de gesso ou cera, que é conhecida também como faca, que é onde eu vou testar o paralelismo, é a ponta que vai me ajudar a testar o paralelismo, para que eu faça esse desgaste chamado plano guia e crie esse paralelismo caso ele não exista. Esses outros 3 disquinhos aqui são as pontas calibradoras, e a gente sabe que a gente usa o menorzinho de todos, que é a ponteira que é utilizada para as ligas de cromo cobalto, que são as ligas utilizadas hoje em dia. Tá? Então, a ponta calibradora é que vai me ajudar a procurar retenção. Como é que eu sei onde eu tenho que procurar retenção? Eu tenho que saber qual é o grampo que eu vou usar. E baseado no desenho do grampo, eu sei onde vai ficar localizada a ponta ativa do meu grampo, e é nessa região que eu preciso procurar retenção, utilizando essa ponta calibradora. A ponta analisadora, que serve para a gente observar só e estudar o modelo, e a ponta porta-grafite, que é a ponta que vai me ajudar a marcar o meu equador protético. Então, seria essa aqui a nossa sequência. Eu vou usar a ponta calibradora para procurar retenção. Então, quando eu encosto o disco e a haste, eu sei que eu tenho retenção. E aí eu vou marcar um pontinho aqui, exatamente onde esse disco encostou, tá? E tem que ser sempre, o meu braço de retenção fica onde? Sempre na vestibular. Então, eu vou procurar retenção aonde? Sempre na vestibular. Aqui, mais uma vez, mostrando a ponta calibradora, procurando retenção. A faca, que vai me ajudar a ver se eu tenho paralelismo nessa face proximal, né? E caso eu não tenha, eu preciso fazer o desgaste, chamado plano guia. E a minha ponta porta-grafite para marcar o equador protético. Mostrando aqui mais uma vez essa ponta delimitando o equador protético. E eu preciso me lembrar que a minha ponta ativa do grampo, o meu terminal retentivo, ele tem que estar onde? Abaixo da linha do equador protético. O que é o equador protético? Não é a parte mais volumosa, a parte mais robusta do dente? Então, eu tenho, se eu tenho uma ponta ativa, né? Se eu tenho uma ponta de um grampo, e eu quero que essa ponta me dê retenção, ela tem que ficar abaixo ou acima desse equador protético, que é a parte mais larga do dente, a parte mais proeminente? Abaixo. Por quê? Toda vez que essa ponta tentar sair, ela bate nessa porção volumosa e volta, e não desloca a minha prótese. Então, eu vou conferir se a minha ponta ativa do grampo, se a minha retenção, né, o meu ponto de retenção, ele está realmente abaixo do equador protético. Então, aqui na vestibular, eu vou marcar onde eu tenho retenção, e quando eu marcar o equador protético, eu vou conferir se essa retenção ficou de fato, abaixo da linha do equador protético, como a gente vê aqui nessas duas imagens, tá? Feito isso, a gente precisa construir o nosso casquete. Então, eu finalizei o meu delineamento, né? Já chequei meus pontos de retenção, já chequei o meu equador protético, já chequei o meu plano guia com a faca. E quando eu preciso fazer esse desgaste do plano guia, eu preciso ter um meio, eu preciso ter uma forma de transferir esse desgaste para a boca do meu paciente, para que o meu paciente tenha um preparo semelhante, né? Para que ele tenha um preparo igual a esse preparo do plano guia. E aí a forma que a gente tem de fazer isso é construindo esse casquete. Tá? Então, a gente constrói esse casquete em cima do modelo de estudo, com esse modelo no delineador, para que a gente possa transferir esse desgaste para a boca. Tá? Então, a gente faz esse casquete com a resina acrílica, a resina Duralay vermelha, e vamos desgastar a lateral desse casquete até chegar em gesso com uma mini cut adaptada na haste vertical do nosso delineador. Por quê? Se eu faço isso fora do modelo de gesso, se eu faço isso fora do delineador, eu não tenho como ter certeza que eu respeitei esse paralelismo. Então, a gente vai construir o casquete aqui no nosso delineador para que a gente possa transferir isso de forma fiel para a boca.
E eu preciso guardar, né, esse posicionamento que a gente planejou no nosso articulador, a gente precisa guardar isso para que o nosso laboratório confeccione a nossa armação metálica respeitando esse direcionamento. Tá? Então, a forma que a gente tem de guardar essa posição é por meio de pregos. Então, esse prego ele pode ser, como eu ainda estou aqui trabalhando no meu modelo de estudo, ele pode ser fixado diretamente no modelo, ou se eu for trabalhar no meu modelo funcional, no meu modelo de trabalho, esse modelo não pode sofrer alterações, porque é em cima dele que vai ser construída a minha armação metálica. Então, nesses casos, eu posso construir essa plaquinha de transferência que ela vai guardar o meu eixo de inserção. Finalizada essa consulta, né, a gente fez, então, a consulta inicial e na consulta, a partir da consulta inicial com o nosso modelo de estudo, nós fizemos o planejamento no delineador. E após esse planejamento, o paciente vai retornar para a segunda consulta. Na segunda consulta, a gente vai fazer o preparo de boca e a obtenção do novo modelo, porque depois do preparo de boca, depois do desgaste, aquele nosso primeiro modelo já não corresponde à realidade do nosso paciente. Tá? Então, nessa segunda consulta, já com o nosso planejamento todo definido, nós vamos iniciar os preparos do paciente. E aí eu já sei qual grampo eu vou utilizar, então eu já sei quais são os apoios que eu vou ter, os apoios diretos e os apoios indiretos. E aí eu vou fazer o preparo, então, dos nichos, que são os preparos que vão alojar o futuro apoio da minha prótese parcial removível. Tá? Então, eu vou, com uma broquinha, confeccionar esse preparo dos nichos, tá? Seja na ocluso mesial ou ocluso distal de dentes posteriores e no cíngulo dos dentes anteriores. Além desse preparo, a gente tem um outro preparo, que é o preparo do plano guia. A gente construiu o nosso casquete e esse casquete ele vai ser encaixado diretamente no dente que vai ser preparado para que a gente possa fazer esse pequeno desgaste, esse pequeno preparo. Então, tudo que está para fora do meu casquete foi aquilo que eu desgastei lá no meu modelo de gesso. Então, é o que eu vou fazer igualzinho aqui na minha boca. Tá? Então, eu vou com uma broquinha cilíndrica, porque eu quero esse preparo reto, eu quero esse preparo plano, tá? Paralelo. Então, eu vou com uma broquinha diamantada, em alta rotação, fazer esse preparo, igual vocês fizeram no laboratório. Tá? Feito os dois preparos de boca, nicho e plano guia, eu preciso moldar o meu paciente para obter o meu modelo, agora com os preparos, né? Que vai ser o meu modelo funcional ou modelo de trabalho. Tá? Que é esse modelo, é em cima desse modelo que o meu laboratório vai construir a minha armação metálica. E nesse momento aqui, a gente tem dois tipos de moldagem que pode acontecer. Tá? Se eu tenho um paciente que tem espaços protégicos pequenos, que só tem espaços intercalares, eu posso fazer essa moldagem com moldeira de estoque e alginato. Mas se eu tenho um paciente que ele tem um extremo livre, que eles têm espaços protégicos muito grandes, eu preciso de uma moldeira funcional com um material de moldagem mais preciso. Então, eu posso utilizar a silicona, tá? Então, a minha moldagem funcional ou moldagem de trabalho, que é a mesma coisa, vai depender do tipo de classe que o meu paciente tem. Tá? Então, eu vou obter esse modelinho após o preparo de boca. E esse modelo, como a gente fez no último laboratório, a gente vai transferir o eixo de inserção para esse modelo. Então, eu vou pegar a minha placa de transferência que eu construí e levar esse modelo no delineador. Para quê? Para fazer o delineamento do modelo funcional, o delineamento do modelo de trabalho, para que eu possa fazer o desenho da minha estrutura metálica. Então, eu tenho que saber exatamente onde estão meus pontos de retenção, eu tenho que saber exatamente onde está o meu equador protético, para que eu possa fazer o desenho da minha estrutura metálica. E é esse conjunto que eu vou enviar para o meu laboratório. Vou enviar modelo de estudo delineado, modelo de trabalho delineado e o desenho da minha armação metálica com o planejamento todo escrito no papel
para que o meu laboratório possa confeccionar essa armação metálica. Tá? Então, o laboratório ele vai fazer o enceramento dessa armação. Ele vai cobrir todo aquele desenho feito previamente, tá? Para que a gente possa entrar na etapa de fundição. Então, o laboratório ele vai duplicar esse modelo, porque esse modelo no processo de fundição ele se quebra, ele é perdido, e o laboratório precisa do modelo, né, para encaixar essa armação e dar continuidade da sequência nos próximos passos da PPR. Então, o laboratório duplica esse modelo para guardar um e o outro vai para a máquina de fundição. Tá? Então, o laboratório insera e essa cera ela é substituída, ela é trocada por metal nesse processo de fundição. Tá? A armação metálica ela sai do processo de fundição e ela passa pelo acabamento e polimento para que a gente tenha uma estrutura lisa, brilhosa e polida. E aí o laboratório vai, então, devolver essa armação metálica para que a gente faça a prova da armação metálica. Então, eu vou ver inicialmente essa armação sem plano de cera, sem dente, sem nada, para eu checar como é que está a adaptação dessa estrutura metálica. Estrutura metálica bem adaptada, nós vamos fazer o registro maxilomandibular. Então, a gente vai construir o plano de cera aqui na área desdentada, na área da cela dessa armação metálica, para que a gente, a partir desse plano de cera, possa registrar a mordida do nosso paciente para montar no articulador. Então, é nesse momento que eu vou planejar a dimensão vertical, que eu vou planejar a posição de relação cêntrica e que eu vou registrar a oclusão do meu paciente para montar ele no articulador e aí sim conseguir fazer a montagem dos dentes. Então, nessa consulta aqui, a gente vai ajustar esse plano de cera e selecionar a cor dos dentes para que o laboratório possa fazer a montagem. E com esse modelinho, então, montado em articulador, olha só, eu fiz o registro maxilomandibular, né? Eu tenho aqui a minha armação metálica, construí o plano de cera na área desdentada para fazer o registro da mordida do meu paciente. E a partir desse registro, eu monto o meu paciente em articulador. Mando essa montagem em articulador para o meu laboratório, para que o laboratório possa fazer a montagem dos dentes. O laboratório devolve esses dentes montados para que a gente faça a prova dos dentes em cera. Então, esse dente vem todo montado em cera. E vamos fazer a prova funcional e estética. Vou ver como é que está a oclusão do meu paciente, tanto em cêntrica quanto nos movimentos excursivos. Vou ver se esteticamente a cor dos dentes, o formato, o tamanho dos dentes ficou agradável para o meu paciente. E a gente aprovando a estética e a funcionalidade dessa oclusão, desses dentes da prótese, nós vamos selecionar a cor da gengiva para devolver para o laboratório fazer a acrilização. O laboratório vai, então, substituir a cera por resina acrílica, né, que é o processo que a gente chama de acrilização. Então, essa prótese ela vai nessa caixinha que a gente chama de mufla e essa prótese retorna acrilizada, pronta para fazer a entrega e a instalação dessa prótese, que é a aula que a gente acabou de assistir. Então, é nessa última consulta que a gente vai fazer a instalação, todos aqueles ajustes que a gente acabou de conversar e passar todas as orientações, combinando também com o nosso paciente o programa de controle dele. Tá? Então, é nessa consulta aqui que a gente vai passar todas as orientações para esse paciente. Alguma dúvida, gente? Deu para relembrar aí tudo que a gente viveu durante esse semestre, todas as aulas que a gente teve de delineamento, de montagem articulador, de planejamento, que é muito importante. Deu, professora, deu sim. Sim, professora. Tudo certo, hoje foram 2 aulas, mas 2 aulas bem tranquilas, tá? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a nossa conexão por aqui.
Semana que vem a gente vai ter aula teórica também, vou falar da PPR provisória, e a gente pode fazer uma revisão de planejamento, se vocês ainda tiverem com dúvida em planejamento, tá? Porque acabou que cada um só planejou a classe que caiu para ser o seu planejamento, para ser o seu modelo. Então, eu pensei da gente fazer um planejamento de cada uma das classes, 1, 2, 3 e 4, para vocês verem como é o planejamento das outras classes que vocês não trabalharam durante o semestre. Tá? Então, semana que vem a gente poderia fazer isso. Ainda tem uma última teoria, que é a PPR provisória, e fazer essa revisão de planejamento. E aí, no último dia, né, no dia 25, seria a nossa última aula prática para a gente encerrar o semestre. Tranquilo? Vou encerrar nossa conexão por aqui, então, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Até, professora. Até logo.